uma das maiores empresárias do país, comanda uma rede varejista com quase 40 mil funcionários e ainda é idealizadora de um dos programas para acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O Metrópolis Entrevista de hoje conversa com a empresária Luísa Trajano, CEO da Magazine Luiza. Luísa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por conversar com a gente. O sociólogo Domenico De Masi escreveu que em 30 anos as mulheres vão dominar o mundo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem pouquíssimas empresas com mulheres à frente, dos negócios, assim como você. A senhora acredita que o Brasil realmente vai conseguir chegar a essa previsão do sociólogo? Acredita que essa é uma previsão realista? Thalita, eu nunca gosto de falar que a gente vai dominar o mundo, né? Porque senão nós invertemos o papel. O mundo é dominado por homem, de repente seja gente. Então, para mim, eu acho que isso não é assim, nada contra ele, mas eu prefiro dizer que a mulher vai ter um peso muito forte na sociedade, porque está tendo cada dia mais, e esse equilíbrio entre o masculino e o feminino é uma coisa muito positiva, porque a gente está vendo que políticas onde as mulheres estão junto têm se saído muito melhor até na própria Covid do que antes. Então, eu trabalho muito para uma união do masculino com o feminino, dizendo que as mulheres ainda estão muito atrás, como eu digo para os meus amigos. Então, homens, que precisa ter um olhar, porque nós temos hoje só 7% de mulher em conselho, se tirar as donas como eu e as filhas de dona, isso vai cair para 3%, 4%. Então, assim, precisamos ter esse equilíbrio. Na política, no Brasil, nós só temos 12%, 13% de mulheres. Então, o que eu estou lutando, e chamo até meus colegas homens que eu convivo, no Mulheres do Brasil, eu convivo com 80 e tantas mil mulheres, mas em outros movimentos sou só quase eu mulher. É dizendo que precisa ter uma atitude mais firme para que isso aconteça mais rápido. Mas eu não quero também que a gente domine o mundo, porque a dominação a gente já viu que não está legal. O que a gente precisa é ter uma grande união em cima de uma causa que é o nosso país, para que as pessoas no Brasil tenham menos, que cabe com a desigualdade social, que a gente enfrente a saúde, a educação e a habitação e o emprego. Então, é isso que eu estou dizendo. Nada contra o Domênico, a quem eu sou muito fã, mas como mulher eu queria dizer isso. O Congresso levou 10 anos para discutir e aprovar um projeto que estabelece multa para empregadores que pagam salários diferentes para homens e mulheres e que ocupam a mesma função. O presidente Jair Bolsonaro disse que a sanção do texto pode tornar qualquer mulher quase impossível de ser contratada no mercado de trabalho e pediu a opinião da sociedade sobre esse assunto. O que a senhora pensa a respeito disso? Não, eu acho que primeiro tem que ter o mesmo cargo mesmo, e aí que é difícil uma mulher ter na carteira o mesmo cargo, como vai fazendo o mesmo serviço. Então, assim, primeiro precisa realmente ter o mesmo cargo. Assim, a multa pode ser uma alerta, mas tem que mudar o paradigma. Se eu sou mulher e faço a mesma coisa do que um homem, por que eu preciso ganhar menos do que um homem? Isso é uma questão de caneta, porque quando você lembra a violência, você lembra, ainda fala, ele foi criado com um pai que batia na mãe, bem, mas isso não, é uma questão de caneta. Então, a minha luta para a igualdade salarial entre homens e mulheres é de muito tempo. Eu não sei se a multa vai resolver ou não, mas é uma forma que encontraram. Agora, eu vou mais fundo um pouquinho. Como é que discrimina isso na coisa? Porque se um empregador quiser pagar menos, é só ele colocar que um homem tem um papel e eu tenho outro fazendo a mesma função, que não vai resolver. Né? Então, assim, eu tenho um pouco de medo da função, mas eu acho que pelo menos eu fico feliz que está agitando, o presidente está tentando ouvir as pessoas e estão entendendo. Eu acho que quem não vai aceitar mais salário menor é a própria sociedade, que não vai aceitar discriminação mais. A epidemia levou, principalmente no Brasil em geral, a ter um outro nível de consciência que o Brasil é deles, que o Brasil precisa ser olhado, que as empresas precisam ter responsabilidade social, não é só o lucro, precisa ter as duas coisas, e o consumidor começou a pressionar sobre isso, então, e também sobre a discriminação, né? Então, assim, você não pode, num país onde 51% é mulher, você ter 7% de mulheres em conselho de empresa aberta, e se tirar dona e filha de dona como eu, cai 3%. Então, o que eu sou muito a favor é de fazer valer cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu defendo isso há muitos anos,
antes do Grupo Mulheres do Brasil até existir, mas hoje o grupo tem muita lei lá dentro, que para ter 30% de mulheres em empresas no conselho, aí eu acho que os países que fizeram isso aumentaram até o PIB. Eu não sei se a multa ela vai fazer um pouco de diferença se o cargo não for analisado. Então, eu gosto muito da cota, mas eu acho que tudo é bom porque está levando a discussão. Pelo menos pela primeira vez nós estamos discutindo que pode ter multa quem fizer isso ou não. Pelo menos leva as pessoas a ter maior nível de consciência. Aproveitando que a senhora está falando um pouquinho sobre isso, a senhora é a grande idealizadora do Grupo Mulheres do Brasil, como já havia dito, e agora vocês estão concentradas em um projeto que é assinado pela deputada Tabata Amaral, que pretende reservar 30% da participação em conselhos administrativos à participação feminina. Qual que é a importância desse projeto? Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Thalita, a mulher hoje, ela ajuda a decidir até o computador que vai comprar, seja ela menina ou mulher. O carro, a casa, o que põe dentro de casa, a classe mais simples do Brasil, elas são ministras da economia, porque elas ganham tão pouco que administra essas casas, 60% delas são a rumo de família das mulheres brasileiras. E vocês veem como ela administra com toda dificuldade tão bem. E está provado, Thalita, que os países que puseram 30% de mulheres em conselho, eles têm melhor PIB melhor, lucro melhor, participação melhor, porque eu muitas vezes era convidada para conselho, até hoje, mas antigamente, precisa de uma mulher, chama a Luísa, precisa de uma mulher, chama a Luísa. Fui do Comitê Olímpico, a única mulher. Eu vejo, não é por ser eu, gente, a forma de lidar da mulher, como ela equilibra um conselho, como ela muda a dinâmica de um conselho. Então, assim, eu torço muito para a cota. Para mim, cota é um processo transitório, e eu vou te contar por que eu torço para a cota, você vai me dar razão. Eu sempre fui muito voltada para RH, para recursos humanos. Mesmo quando eu era pequena, eu não tinha uma gerente de departamento pessoal. Eu tinha uma gerente de RH, para você ver o tanto que eu era preocupada com pessoas, com tudo mais, até porque eu acredito que pessoas é que movem uma empresa. Bom, de repente, Thalita, saiu cota para deficientes. Eu nunca tinha olhado em deficientes, nunca. Aí, naquele momento, e olha que eu era uma pessoa que já olhava RH, não era um presidente que não olhava. Por isso que eu contei a história antes. Quando saiu naquele dia, eu falei, puxa, cota foi muito importante. Se foi para mim, que já estava entre as melhores empresas para se trabalhar, já tinha um olhar para isso desde que eu trabalho, eu não fui, e aí foi onde eu passei a valorizar a cota, que é um processo. Hoje a empresa nem precisa de cota, mas na época, o Marcelo, que era o nosso CEO, pegou isso firme. E no começo, ninguém quer saber de trabalhar, não acha ninguém, aquelas coisas que você sabe. E hoje, o deficiente, no momento de crise desse, ele ajuda, porque, como negro, ele teve que se superar em muitas coisas. Então, ele já nasceu empreendedor para poder vencer, né? Então, ele teve que se superar. Então, por esse motivo que eu sempre fui a favor de Copa, aprendendo com a minha própria omissão. Bom, ao contrário das maiores empresas varejistas aqui do país, a Magazine Luiza tem crescido durante a pandemia. A senhora tem afirmado que isso é resultado de anos de investimento no mercado digital. Em que momento que a empresa começou a perceber que era hora de entrar no e-commerce e que essa seria a melhor solução dentro da pandemia? Como isso se deu também, essa entrada no mercado digital? Digital, Thalita, é uma cultura, não é um aplicativo, não é um software, não é uma tecnologia, ele é uma cultura, um modo de fazer. O que eu tento falar é que o Magazine Luiza sempre viveu a cultura da inovação, de não ter medo de errar, de botar o carrinho do novo. Em 91, a gente criou uma loja eletrônica, traz para a sociedade a loja do ano 2000, que não tinha nem Facebook ainda no Brasil, e muito menos, e uma loja sem produto, que não tinha nem multimídia ainda. Então, a gente sempre inovou. E o Frederico, que por acaso é meu filho, eu nunca falei para ele trabalhar na empresa, ele sempre acreditou na multicanalidade, quer dizer, não separar e que a loja física ia continuar, não separar o .com, o site, das outras
outras coisas. E nós somos muito criticados por isso, porque a gente foi criticado em preço de mercado, todo mundo queria que a gente separasse. De repente, eles viram que a gente estava certo e nós fomos desenvolvendo. Então, nós viemos de uma cultura empreendedora bem de startup. A minha tia, para você ter uma base, quando ela comprou a primeira lojinha, que ela só tinha um dinheiro para pagar a primeira prestação, ela fez um concurso na rádio para que eles pudessem dar o nome do Magazine. Ela já tinha sido vendedora numa loja, casou, mudou. Então, a gente vê o que é o startup, não tem medo de errar, faz, e vai, e faz de novo. Então, a gente já tem, o que eu digo é que essa cultura de fazer, de não estar contente, celebra os resultados positivos. Olha na epidemia. Quando começou a epidemia, o Magazine já tinha 56% da venda em digital. E eles pararam e criaram tudo de novo, que foi o parceiro Magalu. Então, esse espírito de startup é um espírito que acompanha a empresa. E juntou que o Frederico tinha muita noção da multicanalidade. Mesmo a empresa não valendo nada, quase, se separasse o site, nós valíamos 5 vezes o que valia os dois juntos, a gente manteve firme e hoje você vê que do patinho feio da bolsa, a gente passou a ser o patinho bonito, né? O cisne branco, porque a gente estava fazendo as coisas certas e não fazendo. A Amazon começou a comprar loja física, o Alibaba, porque o Magazine é um dos cases no mundo que nasceu orgânico e continuou para o digital. A maioria nasceram digital. Mercado Livre, a Amazon, Alibaba, os grandes nasceram digital. Nós já nascemos físico e conseguimos transformar o físico em digital e conseguimos ser forte no digital. Então, acho que essa foi a nossa vantagem. Vocês trouxeram algum profissional que já tenha passado por grandes empresas do mundo digital, como o Google ou o Facebook, para ajudar a colocar a empresa nesse caminho do mundo digital? Não, a gente não teve um projeto, agora nós vamos ser digital. A gente teve uma caminhada. É uma cultura digital. Agora, lógico que a gente contratou muita gente boa, a gente tem um diretor que comanda a área que está conosco há muitos anos, começou numa salinha pequenininha, então a gente já comprou, só esse ano, 17 empresas, esse último ano, e agora 17 empresas de tecnologia. Então, a gente sempre traz as pessoas boas, que apesar da gente comprar, eles continuam sendo diretor nosso, porque a gente compra a inteligência deles, não é o hardware nem o software deles, a gente compra a inteligência. Então, é uma área que cresce muito, que está sempre trazendo gente boa do mercado. Mas não houve uma pessoa chave, houve uma equipe coordenada pelo Frederico, pelo Fatala, que começou a trabalhar já há muitos anos. Nós já trabalhamos, em 91 a gente já tinha uma loja eletrônica, já vendia por TV e vídeo. Recentemente, como a senhora comentou, a empresa comprou também a Jovem Nerd, que é uma plataforma multimídia voltada para o público geek do país. E especula-se que a Magazine Luiza compre ainda mais empresas. Quais outros ramos a Magazine Luiza pode acabar incorporando? Olha, a gente quer ser um super app, a gente já não é uma empresa de varejo mais, onde no Magalu tem tudo. Então, hoje a gente comprou uma empresa que consolida vendas de supermercado, por enquanto a gente só vende os não perecíveis, não, os perecíveis, aliás, o não perecível não, a gente comprou a Netshoes, a gente tem empresa de a época cosmético, há muitos anos que já vende cosmético, então a gente comprou uma agora de alimentos que faz, que entrega alimentos, que também vai entregar outras coisas, porque nós já compramos várias empresas de logística, então assim, o nosso foco hoje é ser uma empresa que tem tudo, como a Amazon, a Alibaba, como as empresas grandes, e que tem um marketplace muito forte. Então, todas as empresas que agregam isso e que tem pessoas que possam, como você falou, especialistas que podem vir nos agregar, a gente já comprou 17 do ano passado para esse ano, muitas empresas, pequena, maiorzinha, maior. Então, a gente está sempre em busca de comprar isso, porque é um mundo muito rápido e que a gente definiu que a gente vai ter lojas físicas, mas com outro conceito. A gente tem aberto, vamos abrir no Rio agora 25 lojas físicas, eu tive até com um grupo, só vamos esperar passar a epidemia, né, poder passar, melhorar, né, mas já está tudo contratado, ponto, tudo, e nós continuamos forte no digital, porque o cliente compra no digital, no site, e procura na loja física, então ele não paga frete, ele é atendido, ele tem calor humano também. Então, nós sempre acreditamos nisso e continuamos acreditando. Especula-se também que a Magazine Luiza seja uma das interessadas em comprar os Correios quando privatizado.
Essa possibilidade é real? É uma especulação? Isso é verdade? Primeiro, o Correio nunca estava à venda, era uma especulação. Agora que parece que vai ter alguma. Se nós vamos participar da concorrência, depende ainda. Mas nunca teve esse negócio, vamos procurar alguém para. Até porque não estava à venda. Correio é um órgão público, não é assim. Parece que agora a hora que colocar, vai abrir concorrência, a gente tem uma área de análise para ver se interessa, se os problemas não são maiores. Agora, a gente sempre investe em logística, em acrescentar novos produtos para ter de tudo através dos parceiros, mas nós não procuramos nunca ninguém para falar vamos comprar o correio, ou ninguém nos procurou, até porque pública você tem que passar pelas câmaras, tem que ser aprovada, tem que abrir uma licitação, você tem que interessar. Então, eu não posso dizer que nós não vamos, se o dia que for pública, a gente não sabe, nem eu sei que, mas assim, mas até então não teve nada, eu posso te garantir que não teve nenhuma procura e nem nós falamos que não teve, até porque não podia também, não tinha venda, não tem ainda venda. A senhora é a grande idealizadora do movimento Unidos pela Vacina. A iniciativa é uma resposta à forma displicente do governo federal tratar esse tema, ou a senhora acha que é papel de todos participarem disso? Acredita que a saída é a vacina para a retomada econômica? Olha, Thalita, a gente tem o Mulheres do Brasil, que é um grupo de 86 mil mulheres que está em todos os países, que está, aliás, em todas as capitais, em todos os continentes, que tem gente de todos os níveis, desde mulheres líderes de bairros de periferia, até mulheres executivas, que tem professora, dona de casa. Nós trabalhamos 21 causas. Uma das causas que a gente trabalhou sempre é saúde. E a gente sempre soube, há 5 anos, eu sei que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo na Constituição. Ele é perfeito para um país de desigualdade. Então, nós sempre ficamos atentos a isso. Quando veio a epidemia, a gente trabalhou muito o SUS, muito, até porque o SUS apareceu e eu vivia falando na minha palestra, presta atenção no SUS, ele falta governança, falta isso. Quando entrou a vacina, primeiro a gente não critica quem fez ou quem não fez, é daqui para frente. Então, a gente entendeu, eu sempre acredito, através do Grupo Mulheres do Brasil, que somente uma sociedade unida, junta, tendo como causa o Brasil, e não é, eu acredito, a história nos mostra, é que muda um país. Então, Mulheres do Brasil é totalmente apartidário, nasceu com o espírito de fazer acontecer, trabalhar, não reclamar, não fazer diagnóstico, é muito ruim, não ficar dando opinião, trocando em cima de opinião, mas criar fatos concretos, e a gente, então, não tem esse negócio de falar. Então, uma das premissas do grupo era não vamos buscar culpado daqui para frente, e como eu sempre soube que não pode comprar vacina, a não ser que dê 60%, 70% para o SUS, enquanto não tiver, não, aliás, que dê para o SUS, enquanto não tiver 60%, 70% vacinado, e vacina sobrando, nós temos 5 laboratórios fazendo vacina no mundo, 40 milhões de pessoas teriam que ser vacinadas todos os dias no mundo. Então, daqui a uns tempos vai ter muita vacina sobrando. Então, a gente não compra vacina, a gente não comercializa, mas nós estamos com a equipe, junto com o Ministério da Saúde, tentando ajudar a fazer para que comprasse, porque nós temos empresários que têm acesso a qualquer lugar do mundo, porque vende compra desses países. Então, nós também, na outra ponta, que eu estou muito envolvida, nós temos 5.569 prefeituras que em 30 dias respondeu um questionário nosso, do que quem aplica, minha gente, é a prefeitura daquela cidade responsável, para ver no que eles precisam. Então, é desde congelamento com termômetro, Wi-Fi, tecnologia, computador, tudo eles precisam para poder vacinar. Aí nós temos uma equipe de conexão que conecta os doadores com quem quer ajudar, que está sendo maravilhoso. Nós não pegamos dinheiro, mas eles vão lá e apadrinham as cidades, e deixa a cidade. Você imagina o legado que nós vamos deixar. E o mais bonito, gente, eu fiquei muito no interior de Minas, quando é minha fazenda, e eu peguei 3 cidades pequenininhas ali, Cássia, Ibiraci e Delfinópolis. É impressionante, Thalita, quando em cada cidade, o menor recurso material que tem um UBS com 1 ou 2 pessoas apaixonadas por vacinação.
de pegar, de ir para as fazendas. Nós temos uma cultura de vacinação em massa, gente, que está dentro da nossa cultura. Nenhum país tem. Os Estados Unidos vacinou todo mundo, mas vai estar vacinando, mas ele teve que se unir à farmácia. Nós também até estamos unidos. Quem quiser usar a farmácia, tudo gratuitamente. A gente não tem uma coisa de comercialização. E assim nasceu Unidos, que hoje eu agradeço muitas, quase 2.000, era só mulher, depois a gente chamou IDV e hoje nós temos quase 2.500 pessoas trabalhando sábado, domingo, em tudo que você pensar, logística, marketing, sem falar mal, é o daqui para frente. Recentemente, o Senado Federal aprovou a compra de vacinas da Covid-19 por parte de empresários. A senhora já se manifestou de forma contrária a isso. Não vai ter vacina até setembro para ser comprada. E quem patrocinou vacina, é isso que eu tenho colocado. Se tiver, ótimo, gente, vai ter que dar para o governo vacinar. Eu quero que tenha vacina, tá certo? Então, assim, não tem, todo mundo que saiu comprando, eu falava que não tem, porque, assim, as pessoas que patrocinaram os laboratórios, que são grandes famílias, como a família do Bill Gates, como consórcios, isso, é claro, tem que dar 30% para país pobre e não pode vender enquanto não vacinar a população, a não ser que esteja sobrando vacina. Daqui a outubro, tem tantos laboratórios fazendo vacina que o ano que vem vai ser igual a vacina da gripe. No primeiro ano só o SUS aplicou, agora você compra 100, 150 reais em qualquer lugar, porque tem vacina sobrando. Você vai em qualquer região, tem vacina. Agora, se conseguir, eu não estou mudando de ideia, se conseguir e der para o SUS, ótimo, mas eu falo para os meus amigos, vocês não vão ainda, agora não tem para... Se nós estamos com uma equipe de presidentes experientes tentando trazer para o Brasil, que não é problema de dinheiro, nós temos 20 bilhões para comprar vacina, só para comprar vacina. Então, o país não tem esse problema de dinheiro, ele tem um problema de encontrar vacina. Agora, se encontrar, seja bem-vindo. Então, não é que eu sou contra, eu só estou esclarecendo o que está nas leis. Em julho do ano passado, um grupo chamado Milionários pela Humanidade pediu impostos maiores para os ricos, como forma de ajudar a cobrir milhões de dólares investidos por seus governos em programas de combate à pandemia. Nesse grupo ainda não há brasileiros. A senhora acredita que essa é uma manifestação que deveria ocorrer aqui no país? A gente até já pensou. Tem alguém que quer coordenar isso, eu acho super justo, desde que também não vai para esse bolão que a gente não sabe para onde está indo, tá certo? Mas nesse momento, tá, por que a gente deu um tempo? Porque tem que vacinar, senão não tem nem onde levar esse dinheiro, abre e fecha, gente morrendo no mundo inteiro, volta o vírus de novo. Então, assim, nós estamos dando, mas eu acho super legal, eu acho que não tem, desde que se estude, se estude uma reforma do imposto de modo geral, não é nem estou mandando abaixar, mas uma reforma de imposto de modo geral. E a gente até tem, eu tenho, muitas pessoas gostariam, mulheres do Brasil, de até estudar esse movimento, junto com homens e tal. Só que nesse momento eu já não estou tendo tempo 20 horas, então assim, eu estou me dedicada muito à vacina, porque é muito importante nesse momento a gente acudir esses 5.569 municípios desse país que recebem a vacina e tem que aplicá-la rápido. É diferente da vacina de sarampo, de qualquer outra coisa que vai... Não, todo mundo quer... Hoje, eu respeito as religiões, mas 94% da população quer ser vacinada totalmente diferente de outubro, novembro e dezembro do ano passado. O governo também está prestes a retomar o projeto que vai permitir às empresas a redução salarial e de jornada como forma de evitar o desemprego na pandemia. A senhora também fez um movimento a favor disso no ano passado para falar que as empresas não demitam seus funcionários durante esse período tão difícil que o país está vivendo. Esse projeto continua sendo tocado? Como que está isso? O Magazine, quando voltou agora a fechar, continuou. E o governo criou normas da 62, agora está em cima, mas acho que é a 625, que foi a única coisa que serviu para a grande e a pequena, que ajudou muito. Você podia antecipar férias, que ajudou muito a pequena e a média empresa, e até a grande na antecipação de não mandar embora. Ele criou várias medidas que foram muito boas na época, mas uma delas foi a única que ajudou as grandes a não demitir. Agora estão se reeditando ela de novo, está demorando, porque as pequenas não aguentam, porque é você antecipar férias, você não precisar demitir gente, porque você não vai, você pega o fundo de garantia e transfere ele, é o que é natural para você continuar segurando o emprego num país pobre como o nosso.
Então, parece que vai ser novamente reeditada, mas eu acho que até demorou um pouco, mas da outra vez foram rápidas e foram muito boas, e eu ajudei a distribuir para pequena e média, eu transformei aquilo no D para, Luísa, mas minhas férias não estão vencidas, as pessoas costumam, é difícil entender protocolo quando saem essas leis, então eu transformei isso mais fácil, e estamos trabalhando bastante para que isso seja feito agora de novo. Pela sua grande preocupação social, a senhora é muito cortejada pela classe política, mas já afirmou diversas vezes e veementemente que não tem interesse em ser candidata, em se lançar candidata. No entanto, a gente pode assistir a senhora participando de discussões para encontrar um possível candidato de centro ou, enfim, das suas crenças para 2022? O que você pode me encontrar, Thalita, e que nós já estamos providenciando, é um planejamento estratégico do Brasil em educação, saúde, que está pronto, precisa só largar de ser uma coisa do governo para ser do Estado, educação, saúde, habitação, emprego e segurado pela sustentabilidade, porque nós temos o pulmão do Brasil, até 2020 e 32. Porque sem isso, e com uma linguagem que o povo entenda, que possa cobrar, e um grupo de 100 mil mulheres que possa também ter uma força para que isso seja feito. Então, o que eu já peguei do Japão, eu tive em 2015 no Japão, e vi o planejamento deles até 2025. Já traduzi, eu e a Tieko conseguimos, estamos pedindo de Singapura e pegando todos que já tem no Brasil e que estão arquivados. Então, eu acho que montar esse grupo que você vai poder me ver realmente, porque tudo bem, precisa estar do centro, mas se você não tiver o que você quer do país e o povo, que grau nós queremos estar mundial de educação em 2025? Que grau, então, assim, nós queremos que a saúde que esteja na Constituição funcione para todos imediatamente. Nós queremos construir, que dê condição de construir 20 milhões de casa própria, não para a gente dando, mas que a pessoa, nós queremos ter 5 milhões de desemprego só em 2025, zero em 2030. Se você não tiver um planejamento e todo mundo trabalhar em cima desse, ninguém vai fazer milagre. Então, o que você vai me ver muito mesmo não é escolhendo quem vai ser o candidato, é escolhendo, é um grupo de trabalho que envolve todas as classes e o que já existiu no mundo, para que faça um planejamento de 2022, eu acho que 2023 a 2033, que é quando realmente entra um novo governo. Então, eu sou contra a reeleição, eu sou a favor de 5 anos do executivo e não de reeleição, então você vai me ver trabalhando por algumas causas que possa mudar realmente o quadro que nós estamos aqui, porque não está bom. E não está bom por causa de um, por causa de outro, não está bom por causa das crenças que a gente vem carregando, tudo é negociado, e não estou falando mal, foi um costume que teve que precisa romper com isso. A senhora tem boa relação com o Luciano Huck. Acho que ele seria uma boa alternativa para a presidência do Brasil? Eu tenho com todos, eu tenho com o Luciano, eu tenho com o Cid, eu tenho com todos, eu tenho com o Mandetta, tá certo? Então, assim, esses que estão saindo, eu tenho com a esquerda, porque eu sempre sou a favor do Brasil, à medida que tem alguém como esse governo, eu trabalhei bastante as medidas emergentes que foram boas. Se é boa, por que eu não vou trabalhar? Então, assim, eu tenho com todas agora, nem por isso. O Luciano, eu acho que nem sei se vai sair, porque ele vai assumir o lugar do Faustão, tá certo? Então, eu tenho uma relação, 30 anos, 40 de trabalho, então eu tenho uma relação de conecta com qualquer um que tiver, tá certo? Como esse governo, que eu até nem conheço muito pessoalmente, eu fiquei trabalhando 4 meses, passando as medidas que foram tomadas para pequena e microempresa no ano passado, porque eram medidas que iam salvar a pequena. Por que eu não ia fazer isso se eu sou apaixonada pela pequena e se ela que gera um emprego no país? A minha cabeça é essa. Então, assim, eu não tenho, todos... Lógico que eu não estou atendendo ninguém, mas todo mundo, quando sai esse boato, começa a maioria dos partidos, não são todos, começam a te procurar. Mas, nesse momento, eu estou focada na vacina. Agora, conversar para o bem do Brasil, eu converso com qualquer um, com todos, na hora certa. Luísa, partindo para as nossas 2 últimas perguntas, a imagem do Brasil no exterior não está boa, isso não é novidade para ninguém. Seja pela relação do país com questões climáticas ou pela condução da pandemia. A senhora se sente otimista em relação ao Brasil? Tem sido questionada por outros países sobre o que está ocorrendo aqui? O que eu sinto é que as pessoas, apesar de tudo, ainda
Por que que Unidos pegou tanto? Porque a gente está pregando a união. Acho que as pessoas estão cansadas de estar um lado do outro, dessas brigaiadas. No fundo, eles nem entenderam, mas Unidas pegou tanto porque o discurso é juntos, e todo mundo entra porque quer resolver o único problema, inimigo que a gente tem nesse momento, que é o vírus. Então, assim, o que eu acredito é nessa união. O que eu estou pregando é a união, imprensa, empresas, indústria, sociedade civil, instituição, órgãos, vamos nos unir, porque o que aconteceu com o vírus é uma coisa grave em todo mundo, mexeu com a economia, com a saúde, com a autoestima, com a depressão, com tudo. Então, nós vamos exigir muita união, primeiro para combater o vírus, e depois investir em laboratórios, em ciências, em tecnologia da ciência, porque isso não vai embora fácil, e depois para resgatar o país. Então, exige uma união, sem estar pensando em você, no seu quintal, muito grande. Então, eu não sou otimista, eu sou de fazer acontecer, diz que o otimismo é aquele que fica esperando, e o que tem crença é o que vai fazer. Então, eu não fico discutindo diagnóstico, eu não fico discutindo opinião, no Mulheres do Brasil, a gente é clara nos nossos negociados. Não vamos buscar culpado e vamos fazer acontecer. Em 21 segmentos da sociedade, sem inventar roda, se unindo a quem faz violência, a quem faz educação, a quem já faz cultura. Vamos unir todo mundo para sair um projeto para o Brasil. Essa é a minha ideia. Qual o recado que a senhora pode deixar sobre o país para o resto do mundo? Eu deixo que o Brasil é um país próprio para esse momento de startup. Nós temos o perfil, nós temos o país, nós temos o consumo, nós temos um povo próprio para estar um país que convive com a cultura startup. Nós somos empreendedores, a gente busca solução, a gente é alegre, a gente tem consumo. Então, vamos nos unir, gente, vamos parar de fake news, vamos parar de... Se eu sou de um lado, o outro, esse lado pode estar errado, mas eu saio defendendo, se eu sou daqui, ele pode estar... O outro não presta, vamos nos unir, a situação é muito grave. Começa fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível, como acontece comigo muitas vezes, que vou começando, de repente Unidas pega um movimento tão grande que eu nem esperava, mas vamos fazendo, gente. É isso que eu preciso, pensando no bem do país. Porque se você pensar no bem do país, você está pensando na sua empresa. Porque não adianta eu continuar tendo muito bem como está a nossa empresa e o país amanhã ter 20 milhões, 30 milhões de desemprego. Isso é ruim para todo mundo. É falta de... Não ter emprego, não dá dignidade para as pessoas. Passar fome é uma das coisas mais tristes que existe. Eu vou muito para o sertão com os amigos do bem. Então, eu sei que é a fome, eu sei que é não ter água. Vamos nos unir, gente. A desigualdade social é uma responsabilidade de todo mundo, não é só do governo. Muito obrigada, viu, Luísa? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por responder as perguntas. A gente espera que você tenha um ótimo dia. Obrigada. Um abraço. O Metrópolis Entrevista de hoje conversou com a empresária Luísa Trajano, CEO da Rede Magazine Luiza. Muito obrigada por assistir e até a próxima.